Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com o podcast Leis e Negócios, o podcast que vocês já estão acostumados, e hoje vamos trazer um tema aqui muito bacana que é a reforma tributária. Reforma tributária vai impactar todas as pessoas no Brasil e é um tema que realmente ainda haverá muito espaço para discussão. Para quem não sabe, a Lopes e Castelo, nós já fizemos um e-book, tá aqui, o e-book está disponível no nosso site, não é, doutora? Isso. Fizemos com a participação do nosso departamento tributário, diga-se de passagem, um departamento exemplar no escritório. E vamos falar um pouquinho hoje sobre esse tema que realmente ainda causa muita confusão. Estou aqui com a doutora Lília, sócia do escritório. Seja muito bem-vinda mais uma vez, né, doutora? Obrigada por essa nova oportunidade para a gente falar de um tema tão importante e que a gente precisa ter em mente que ele ainda vai perdurar durante muito tempo. Porque Correto. em que pese a gente pensar que lá em 2033 a reforma vai estar concluída, a gente precisa ter em mente que os tributos atuais, eles têm aquele prazo de lançamento, de cobrança, de revisão. Muitos desdobramentos ainda. Pelo menos até lá, 2038, 2040, a gente ainda vai estar falando dos tributos e das consequências da reforma. E estamos aqui também com a doutora Thaís. Seja muito bem-vinda. É a sua segunda, terceira participação? Como que é? É a terceira participação. Ah, então já está bem descolada com relação a isso, não é verdade? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz em poder hoje participar desse podcast para poder falar da reforma tributária, falar de como ficou a reforma tributária, como que vai ser os próximos passos, né? E de como que vai acontecer esse período de transição dos impostos. Então, muito obrigada por esse convite. Perfeito. Doutora Thaís já está conosco há bastante tempo, vem se desenvolvendo muito na área tributária e é uma grande surpresa, porque é uma advogada estudiosa, né, doutora? Você está de parabéns. Obrigada. Pela trajetória, temos certeza, né, doutora? Temos. Que vai muito longe ainda com a sua competência na área tributária. Meus parabéns. Obrigada, doutora. Mas é isso, vamos lá. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o sistema tributário no país, né? Que, de fato, é um sistema extremamente complexo, oneroso, injusto, e muita gente reclama desse sistema tributário. Vocês sabem que desde a época que nós... Quanto tempo a gente, né, já vem trabalhando junto? Desde 98? Sim. A gente sempre ouve falar sobre reforma tributária, e nunca acontecia. Só que agora aconteceu. Aconteceu e ainda de forma fracionada, vamos dizer assim, né? Não foi aquela reforma tributária que a gente gostaria de ter, que envolvesse todos os tributos de uma vez, aquela reforma tributária que trouxesse a segurança que o contribuinte precisa e a efetividade para o país. Mas já foi um avanço. Sim. Já foi um avanço. Nesse primeiro ponto da reforma tributária, vamos falar sobre os tributos que foram criados. Foram 2, 3 tributos? Acho que o pessoal tem muita dúvida sobre isso. Quem quer começar a falar sobre os tributos? Vamos falar sobre 2 específicos, vai? Quem quer começar? Eu posso, por favor. Tenho certeza que a doutora ia começar. Então a palavra é sua. Sobre os 2 tributos. IVA dual. Exatamente. Foi, então, implementado o IVA, né? E o IVA, ele é composto por dois impostos, que é o IBS e a CBS, né? O Imposto sobre Bens e Serviços e as contribuições sobre bens e serviços. Consequentemente, com a entrada desses 2 impostos, haverá a extinção do ICMS em âmbito estadual, do ISS em âmbito municipal e PIS e COFINS. Por um outro lado, temos o outro imposto, que é o IS, o Imposto Seletivo, que vai ser de competência da União Federal. Isso. Na verdade, o objetivo primeiro da reforma tributária sobre o consumo era a extinção do IPI, né? Era uma das ideias que ele fosse extinto também. Só que chegou-se à conclusão que a sua extinção geraria um desequilíbrio, né, para os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus. Então, qual foi a ideia? A criação, sim, do imposto seletivo, que visa a tributação daqueles tributos ditos do pecado, que são mais prejudiciais para o meio ambiente, para a saúde, e a manutenção do IPI alíquota zero, exceto para aqueles produtos que têm similares na Zona Franca de Manaus. Uhum. Você vê que interessante. Nós estamos falando aqui de 3 classes de tributo, que seria o IBS, o CBS e o IS, e estamos aí excluindo 5 tributos. PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI, vamos dizer assim. Isso. Não simplificou tanta coisa. De 5 passamos para 3. Poderia ser algo um pouco melhor
do meu ponto de vista, tá? Mas, com relação ao PIS e COFINS, nós trocamos ele pela CBS, não é isso? Isso. Exato. Tô olhando aqui. Gente, isso aqui tá tudo no nosso e-book. Baixem lá no site do escritório. Pro PIS e COFINS, vocês acreditam que realmente transformar o PIS e COFINS no CBS foi a melhor alternativa? Eu vou dar o meu ponto de vista. Eu acho que poderia ter sido extinto esses dois tributos. Porque já são tributos muito chatos hoje em dia. São extremamente complexos. Quando você trata, por exemplo, da não cumulatividade, o que eu posso tomar de crédito e o que eu não posso tomar de crédito. E aí você traz o CBS. Sem até que ponto isso foi interessante. Mas, enfim, simplificou um pouco? Talvez. E ainda tem toda a questão da data que vai entrar em vigor. Agora parece que ele já entra ano que vem? 2026. 2026 com 0,1%. Isso. Que é o período de teste do CBS. Isso. Em 2026, a CBS ele vai estar em conjunto com o PIS/COFINS. Pensando na não cumulatividade, que traz tantas divergência, né? Até hoje ainda tem discussão para entender o que é insumo, que geraria direito ao crédito. Exato. Então, a ideia da CBS é que todo esse tributo vai ser não cumulativo. Então, a gente vai sair da cumulatividade para as empresas, por exemplo, do lucro presumido. E a ideia é simplificar. Ou seja, a empresa ela vai ter ciência, ou deveria ter ciência daquilo que vai ser o insumo e ela vai poder utilizar o crédito. Mas para a gente saber se essa alteração vai ser de fato efetiva, doutor, só com a regulamentação. Que ainda não saiu. Não saiu, é um dos projetos, né, que estão aí em andamento nos grupos de estudo, de trabalho, para que saia essa regulamentação. Então a ideia é simplificar. Tirar todas essas dúvidas, divergências e permitir que todos os contribuintes possam ter acesso à não cumulatividade. Ou seja, aquilo que entra vai ser compensado em cada etapa para ele pagar o de fato. Na saída, exato. Na saída. Então, a ideia é boa. O que a gente precisa saber é se na prática ela vai funcionar. Eu concordo. E o PIS e COFINS, por que eu mencionei o PIS e COFINS? Porque é um tributo muito complexo, na minha opinião. Sim. E não é que ele, na essência, seja complexo, mas sim porque o judiciário o torna complexo, com decisões extremamente conflitantes, na minha opinião. Sim. Quando a gente fala o que dá direito a crédito, na verdade, de PIS e COFINS, o STJ... ele definiu que seria tudo que é imprescindível, né? E essencial. Isso. Só que você vai perguntar para o empresário, ele vai falar, não, isso é essencial na minha atividade. Isso é imprescindível na minha atividade. E realmente é. Mas foi uma discussão que ainda trouxe para dentro do aspecto do PIS e COFINS algo muito subjetivo na minha, não foi concreto. E aí entra aquelas empresas que fazem levantamentos de créditos tributários. Olha, vamos fazer a sua empresa pagar menos tributos, que na minha opinião trabalham um pouquinho errado. Ou você faz uma gestão tributária completa numa empresa, desde da entrada da matéria-prima até a saída do produto acabado, verificando todos os aspectos, seja de entradas, de saídas, mas sim tentar melhorar a estrutura tributária de uma empresa, não ficar levantando crédito tributário. E o pessoal vive disso, né? E acaba levantando. Vamos tomar um crédito de EPI. Posso tomar crédito de EPI? Depende da sua empresa. Posso tomar crédito de produto de limpeza? Depende da sua atividade, depende da essencialidade, representação comercial e por aí vai. Uma série de insumos. Esses dias eu vi no LinkedIn um pessoal oferecendo um trabalho de levantamento de crédito, dizendo que você tem a oportunidade de mais de 700 insumos de PIS e COFINS. Então, eu acho que a reforma tributária, principalmente no quesito PIS e COFINS, ela é muito importante para isso. Mas eu penso que da forma com que está desenhada, notem, da forma com que está desenhada, eu ainda penso que essa questão sobre o que eu posso o que eu não posso tomar de crédito, o que é insumo e o que não é, ainda fica um pouco aberta. Sim. Vamos esperar a regulamentação para ter uma ideia, né? Eu vou até além disso, doutor. Eu acho que é uma questão de interpretação do judiciário que causa muita confusão sobre o que pode e o que não pode gerar crédito. Mas, em contrapartida também, nós temos um governo que quer arrecadar. Muito. Ele quer arrecadar e, com isso, para combater
o aumento da carga tributária, ele acaba criando também mecanismos para diminuir o direito do contribuinte. Porque se eu tenho um processo produtivo e eu sei o que é necessário e essencial para minha atividade, ele precisa avaliar isso também. Claro. O contribuinte, o empresário, ele sabe o que ele faz, ele conhece a atividade dele. E muitas vezes a gente acaba recebendo algumas decisões mais políticas. E aí acaba gerando mais insegurança e mais dúvidas ainda. É por isso que o aspecto tributário hoje no país, ele é um cenário de total insegurança. Sim. Seja das decisões judiciais que já estão transitadas em julgado, que no Brasil até o passado é incerto, não é verdade? E tudo isso dentro do aspecto tributário. Olha como as questões tributárias hoje são importantíssimas para uma empresa. Porque se você tem uma boa gestão tributária, você sai na frente da concorrência, na minha opinião. Não é aquele caso do bombom? Se é bombom é uma coisa, se é wafer é outra. Olha Exatamente. que coisa absurda. É a mesma coisa, só mudou a embalagem, gente. Sim, e as empresas, elas precisam se preparar. Porque durante um período vai ter essa transição em que ela vai ter os tributos novos e vai ter que conviver com os tributos antigos. Sim. Então imagina para internamente, contabilmente, ela apurar tudo isso. E para saber se a forma que ela está conduzindo o negócio dela, o preço do serviço dela ou do produto dela ainda é vantajoso. Então, nós não sabemos ainda qual serão as alíquotas aplicadas, né? Fala-se muito em 27%. Mas a gente precisa aguardar para que o empresário saiba e consiga mensurar isso também. Porque, caso contrário, ele não sabe nem se o negócio dele ainda é viável. Essa questão das alíquotas é outro tema que também chama muita atenção, na minha opinião. Porque a alíquota começou... A primeira conversa era em 25%, lá atrás. Isso, alíquota única. A alíquota padrão que falava, né? 25%, aí veio a ganância arrecadatória do fisco, senhor empresário. Aí veio o ministro da Economia, não, talvez seja 26, fizemos umas contas aqui, até a Simone Tebet, se não me engano, me desculpa, Simone Tebet, não sei se foi você que falou, mas foi alguém do governo, que falou lá em 26. Aí veio... Não, 26 também já não dá. Aí foi para 27. Tanto que no e-book aqui, pessoal, deixa eu ver para vocês como que tá nesse e-book aqui. Falei para você, é dinâmico, tá isso? 27. 27 está aqui no e-book. Mas já se fala em 27,5%. Até regulamentar, a gente já chegou nos 30%. Então, a gente tem que esperar, de fato, a regulamentação. Eu acho que isso é um ponto muito prejudicial. E eu já falei sobre esse tema uma vez, que aprovar a reforma tributária sem uma definição de alíquota é a mesma coisa que eu passar um cheque em branco. Sim. Como assim eu vou deixar a alíquota? Então, é um dos pontos da reforma tributária que eu sou o contrário. Eu acho que essa alíquota já tinha que ter sido regulamentada. Sim. Ela já devia constar no projeto de fato, tá? Temos também as reduções de alíquota para alguns setores, né? Então, a gente tem redução a 70%, a 40%. Só que será que essas reduções... Vamos falar do setor de serviços, doutora. O setor de serviços, na minha opinião, foi um dos mais prejudicados com a reforma tributária. Porque era um setor que tinha uma carga tributária pequena, é o setor que mais emprega no país, porém, é um setor que terá o maior aumento de carga tributária. Notem, eu não estou falando que está errado, porque eu acho que a carga tributária tem que ser uma coisa bem equilibrada. Então, não acho que uma indústria tem que pagar mais e um setor de serviço tem que pagar menos. O que eu discuto aqui é a forma com que está sendo feito isso. Mas o setor de serviços teve uma redução a 70% da alíquota. Então, se a alíquota for 27,5% ou 27%, o setor de serviços vai pagar 70%. Isso. Mas isso será que, mesmo assim, ainda não é prejudicial ao setor de serviços? Qual que é a visão de vocês com relação a essa redução pro serviço, o setor que mais emprega no país? O objetivo primeiro, como eu disse, era que fosse uma alíquota única, né? E aí, quando a gente está falando de IVA dual, em que você vai poder compensar no meio do caminho os insumos adquiridos, o serviço praticamente não tem insumo, porque eu estou prestando um serviço e esse serviço não depende de um material necessariamente. Então, a carga tributária seria muito maior para quem é desse segmento. Doutor, eu acho que vai depender muito da alíquota que for aplicada e vai depender muito também do serviço que vai ser prestado, para saber se essa redução, ela
ela vai atender essa demanda também. Né? Hoje, eu ainda não consigo mensurar se essa redução a 70% da alíquota original, só ela basta para que as atividades do comércio, do serviço, consigam se manter com a reforma tributária. Ainda é muito recente. Exatamente. Para conhecer os efeitos. Eu gostaria de fazer um comentário acerca também. Eu tenho uma opinião pessoal sobre as alíquotas, né? A reforma tributária, o objetivo dela é acabar com a guerra fiscal, simplificar o nosso sistema tributário, né? E a história da alíquota reduzida a zero, a gente tem que pensando na prática. Falando assim, ela vai ser aplicada para determinados itens, a alíquota zero, como, por exemplo, de cesta básica... Questões médicas, né? Automóveis, né? Essas questões todas. Mas vamos imaginar na prática, porque uma das características desses impostos é o princípio do destino. Sim. Então, hoje, de forma substancial, quando ocorre uma operação, falando aqui de ICMS, aquele ente, o Estado, ele vai arrecadar de forma substancial na origem. Agora vai mudar porque a cobrança desse imposto ele vai ter que acontecer lá no local de destino, né? Onde efetivamente ocorreu o consumo. Então, vamos imaginar, em termos de alíquota, quando se aplica uma alíquota reduzida nesses itens de cesta básica, aonde não se olha a situação daquele contribuinte de forma pessoal, né? Esses itens de cesta básica, ele é utilizado por tanto de quem tem renda baixa e quem tem uma renda maior. Então, o ovo, o leite, o macarrão, o feijão. Será que, de fato, essa alíquota, ela está olhando isso? Ela está... Porque todos utilizam, né? Sim. Esses bens. Será que ela está, de fato, aplicando de forma justa? Entendi. Né? Eu acho, quando a gente fala em alíquota zero, se você pegar realmente o que está enquadrado na alíquota zero, você pega a questão de automóveis para deficientes físicos, entendeu? Eu acho corretíssimo isso. Itens da cesta básica, acho corretíssimo. E você tem questões médicas, hospitalares também. Então, a alíquota zero, em tese, eu entendo que ela foi bem aplicada. Ela foi muito bem aplicada. O que é a alíquota zero? A alíquota de serviço, aí você também tem insumos agrícolas, que são questões essenciais, né? Porque você fala no insumo agrícola, qual outra coisa que a gente tinha aqui também, que para você ter uma ideia. A gente não lembra de Educação tudo. superior do ProUni, serviços de transporte público coletivo. Alimento de consumo humano, bem, serviços relacionados à segurança nacional, Então, aqui a gente teve uma redução a 40%, onde a alíquota, ao invés de 27%, cairia para 10,8%. Ok, acho válido. Eu acho válido. A minha ressalva é no serviço, que teve a redução a 70%, que teríamos uma alíquota de 18,9%. Aqui eu acho que nós temos um impacto desproporcional. Porque hoje você pega o setor de serviços, vamos falar da advocacia, por exemplo. Hoje a advocacia em São Paulo paga 12,73% de imposto, né? Declarando tudo bonitinho e tal. Vai para 18%. Será que esse aumento da carga tributária não vai impedir novas contratações? Porque você não consegue repassar isso para o cliente, porque hoje está todo mundo muito ajustado financeiramente, todo mundo querendo preservar o fluxo de caixa, porque nós estamos num momento econômico, por mais que nós tenhamos veículos de comunicação que falem ao contrário, na prática, a gente vê que a economia brasileira está um fiasco. Sim. Eu entendo, doutor. De fato, o objetivo da reforma, segundo as informações, não seria majorar a tributação. Exato. Nesse caso do serviço, fica claro que vai majorar. Se a gente sai de 12 e vai para 18, tem uma majoração, né? E também está incluído na proposta na reforma tributária uma trava. Então, lá em 2030, vai ser analisado como que foi a arrecadação entre 2027 e 2028... para saber se deve ou não mexer nessas alíquotas. Porque a ideia não é aumentar a arrecadação. Então, se estiver aumentando, o que vai ocasionar uma redução de receita, por exemplo, para o serviço, essa alíquota deveria ser mexida. Sim. Né?
Outra coisa, em relação ao que a Thaís falou, eu acho que eu entendi o que ela quis levar. Se eu estou dando alíquota zero, por exemplo, para produtos da cesta básica, como que eu vou diferenciar quem é, por exemplo, de baixa renda ou não? Por isso que ele criou também o cashback. Para que ele possa devolver tributos recolhidos para essas pessoas direcionadas. Talvez essa seja a solução encontrada pelo governo. Sim. O cashback é uma inovação também, né? Eu só não sei como que vai controlar isso, porque eu não acho que é tão fácil controlar. Sinceramente, não me aprofundei muito na questão do cashback. Acredito que, não sei se as doutoras se aprofundaram. É que ainda não tem, né? Não tem nada, né? Foi jogado lá, foi lançado, mas... De como vai ser o controle disso, né? O controle, porque é difícil controlar isso. Porque, por exemplo, o cashback, a princípio, é para quem é de baixa renda. Isso. Energia elétrica, alimentos, esse tipo de coisa. Tá, mas... será? Energia elétrica talvez seja mais fácil de comprovar, porque o que ele pagou de energia elétrica volta como crédito para ele dentro da própria fatura de energia elétrica. Né? Aí ok, mas até que ponto? E quem seriam essas pessoas, né? Me parece... As de baixa renda. Exatamente. Vai ter que estar incluído no cadastro, no CAD, o cadastro único. Isso. Só que se a gente lembrar um pouco do histórico do Brasil, né? Lembra do auxílio emergencial? Em que algumas pessoas burlaram a lei, os mecanismos e acabaram se aproveitando. Então, eu espero que, de fato, existam regras sérias e que sejam cumpridas e que se aplique da forma correta, né? Essa questão do cashback, senão perde a finalidade. Um ponto também que muita gente questionou é a questão dos combustíveis. Porque os combustíveis também entraram com uma questão um pouco diferenciada, correto? Isso. E a grande discussão é que os combustíveis não dariam direito ao crédito nas entradas, né? Sistema monofásico, monofásico, né? E aí é uma questão que o pessoal tá brigando bastante. Mas passou. Eu imaginei que não passaria. Mas passou. E agora? Como que vai vir essa regulamentação? Ninguém sabe ainda. Mas é interessante essa questão do combustível. Eu acredito que isso seja um ponto onde todos tenham que ficar bem atentos, porque da forma que passou e tendo em vista toda a repercussão negativa nessa vedação de eventuais créditos, isso pode aumentar o custo do combustível para nós. Sim. Você que vai parar seu carrinho ali para abastecer no posto... tá ferrado. Vai comprar o gás para poder cozinhar, aquele gásinho de cozinha, acabou. Vai pagar mais caro. Se algo não foi feito, né? Porque aquela confederação dos combustíveis, sindicato, não sei ao certo. Mas até discutiu esse ponto, né? Colocando um cálculo que realmente iria aumentar o preço dos combustíveis. Os combustíveis lubrificantes, eles estão inseridos num regime... Eles vão ter um regime específico. Né? Só que tudo depende também da regulamentação. A regulamentação da reforma tributária, no início teve uma ideia de fazer 3 leis complementares. Hoje está em discussão nos grupos de trabalho 4 leis. A primeira... a regra geral do IBS e da CBS, o segundo que vai tratar do comitê gestor, o terceiro do imposto seletivo e um quarto que está se falando muito é a criação de um processo administrativo específico para tratar do IBS e da CBS. Então, a gente precisa acompanhar isso. A gente percebe também que não é tão simplificado assim, tá dependendo de tanta regulamentação. Meu Deus! Isso porque nós estamos falando só da tributação sobre o consumo. Exatamente. A gente está falando de uma etapa da reforma tributária que, na minha opinião, seria mais tranquila de fazer. Porque a próxima etapa, aí, pessoal, pode se preparar. É bem chatinho. Vamos falar agora o saldo credor acumulado. Sim. Muita gente me pergunta, doutor, eu tenho aqui 6 milhões, 10 milhões, 20 milhões de saldo credor acumulado, eu não tenho como utilizar... Eu peço para a Fazenda me devolver, mas eles fiscalizam toda a minha empresa e não me devolvem. Aí inventam um auto de infração, porque se eu tiver auto de infração, eles não devolvem o dinheiro. Inclusive, temos um caso, vi um caso uma vez, que o cliente precisava receber o ICMS, deu entrada bonitinha, a Fazenda foi lá, fiscalizou e lavrou um auto de infração de 50 mil. Coisa bobinha, 50 mil. Mas já impede a homologação, né? Isso. A homologação do crédito ICMS, né? Então, o fisco não gosta muito de devolver esses créditos, penso eu.
E esses saldos credores acumulados, quando finalizar essa transição, se o contribuinte ainda tiver esse saldo credor, ele perde? Não. Ótimo. Viu, pessoal? Elas sabem bem do negócio. Explica pra gente. Se o contribuinte ele identificar lá em 2032 que ele possui saldo de créditos acumulados, ele vai ter a possibilidade de realizar compensação. É claro que isso vai ser regulamentado também, né? Mas ele vai poder pedir isso, ele vai poder compensar ou com tributos federais, tá? Ou, caso ele também não tenha tributos federais, para compensar, ele vai poder pedir o ressarcimento desse saldo que ele tem acumulado. E aí vai passar por uma análise, vai ser homologado, tem 60 dias para homologar isso. Então, isso tem tudo a ver com esse período de transição, que lá em 2032 o contribuinte vai verificar. Olha só, 60 dias? Para análise. Para analisar. Eu tinha ficado feliz, doutora. Acabei de ficar feliz, mas acabei de ficar triste. Ficar rico, pop. Então, você vai ficar triste quando você souber que se tiver crédito acumulado e ele não puder compensar, ele vai receber esse valor em 240 parcelas. Então, vamos lá. Que ótimo! Tem o saldo credor. 20 anos. Saldo credor. Esse saldo precisa ser homologado, então ele precisa preencher todos os requisitos legais. Se eu tiver como crédito para compensar com os tributos, perfeito. Se eu não tiver como compensar, eu peço o ressarcimento. Vai ser atualizado pelo IPCA. Pelo índice da inflação. Exatamente. Okay. Mas são 240 meses. Sim. Ou seja, você, contribuinte, você, empresário, que tem lá um saldo de IPI, um saldo de ICMS, um saldo de PIS e COFINS, um saldo que quer que seja, você vai receber isso em 20 anos. Mas fiquem tranquilos, 20 anos passa muito rápido. É isso pra gente. O que são 20 anos? Contados da data da extinção dos tributos, que vai ser lá em 2033. Agora melhorou, então vai demorar quase 30. É porque até 2033 você vai poder fazer essas compensações. Mas o cara que for acumulando isso, ele vai ficar 9 acumulando, fora que já está acumulando, 9. Gente, 30 anos, olha, fiquem tranquilas, passa muito rápido, tá? Faz pouco tempo que eu tinha 18, já estou chegando aos 48. Então, esses 30 anos eu nem vi passar. Eu também não. Então, vai ser muito tranquilo. Mas, falando sério, chega a ser um absurdo. Sim. Chega a ser um absurdo. 20 anos para o contribuinte receber o que é dele. É por isso que empresas, muitas vezes, saem do país. Sim. Porque são situações que você não tem como... Isso vai explicar isso para um cara lá de fora. Olha, você tem aqui 10 milhões de crédito ICMS, mas você só vai poder receber daqui 20 anos. Vai levar 20 anos para você começar. Todo mês você vai receber. Leva 20 anos, mas você vai escoar ele em 20 anos. Exatamente. Como que você vai explicar isso? Não tem como. Por outro lado, não é só coisa ruim que tem a reforma tributária. Eu acho que a reforma tributária ela é importante. Mas temos também um fator que, do meu ponto de vista, é ótimo. Vai acabar a guerra fiscal. A guerra fiscal. Esse é o objetivo, vai doutor. Acabar. Não joga areia, por favor. Vai acabar, né? Ou não? A ideia é que acabe. Olha, pessoal, conheço a Lília há muito tempo, a doutora Lília há muito tempo. O olhar dela me deixou desanimado, mas vamos lá. Não é isso. É que, na verdade, o objetivo é acabar, porque o tributo vai ser pago lá no destino. Perfeito. Mas os estados não vão querer perder a arrecadação. Então, a questão vai estar justamente nisso, evitar que existam tratativas internas ou interesses pessoais que façam com que essa guerra continue. Porque imagina São Paulo. São Paulo é um dos maiores estados de arrecadação. A partir do momento que você for pagar no destino, essa arrecadação vai diminuir. Isso a gente já viu acontecendo esse ano passado, com o aumento das alíquotas do ICMS. Exatamente. Então, para evitar essa perda de arrecadação, os estados já estão, desde agora, aumentando as alíquotas do tributo. E nós temos hoje... A questão do ICMS, eu acho que é um dos tributos mais complexos que nós temos hoje no país. E é um tributo que, do meu ponto de vista também, ele teria que ser melhor desenhado. Porque o modelo que nós temos hoje não é um desenho, é um rascunho.
Foi um rascunho que alguém pegou na gaveta, rascunhou e colocou. Não fez o desenho bonitinho. A guerra fiscal é algo absurdo que nós temos hoje. E vários estados mantêm benefícios fiscais. Sim. A reforma tributária tende a acabar com os benefícios fiscais. Mas vamos imaginar o seguinte. Hoje, eu sou um estado da federação. O período de transição até 2032, 2033, eu crio um benefício fiscal e estou dizendo que esse benefício é válido até 2040. Eu, como estado, eu posso fazer isso? Não. Não, porque o benefício fiscal, ele também tem que ser os benefícios fiscais existentes hoje, né? Na data da reforma tributária, eles também serão extintos junto com o ICMS. Então, vamos pensar que a partir de 2027, salvo engano, as alíquotas do IBS vão aumentar para que a alíquota do ICMS e do ISS diminua. Né? Conforme a alíquota do ICMS diminui, a alíquota dos benefícios fiscais também. Para que chegue lá em 2032, quando o ICMS for extinto, esses benefícios também sejam extintos. O objetivo é que os benefícios fiscais que permaneçam são somente esses que ingressaram na reforma tributária. Perfeito. O que é o correto, né, doutora? Sim. Exatamente. Concorda com esse ponto? Concordo. Até que, enfim, né? Alguém fez alguma coisa correta, né? Mas não é tão simples assim, doutor. Porque, na verdade... Pessoal, não vou mais gravar esses podcasts com esse pessoal do tributário. É que, na verdade, existe o comitê gestor, ele vai receber uma receita da União, né? Vai ser destinado uma verba, justamente para que pessoas físicas e pessoas jurídicas que sofreram o impacto da perda desses benefícios, elas tenham uma devolução de valor. Uma compensação, vamos dizer assim, Exatamente. Né? Então, a União vai estar dando dinheiro para que eles permaneçam, por exemplo, empresas nesses locais, porque senão muita gente vai embora. Eu vou fazer uma ressalva aqui. A União não estará dando dinheiro, nós estaremos dando dinheiro. Sim. Porque Da arrecadação, exatamente. Isso vai cair no nosso bolso, porque quem vai pagar toda essa conta? Contribuinte. O contribuinte, todos nós brasileiros. Complicado. Dada essa premissa, a gente apenas iniciou, isso foi um breve apanhado, foi uma breve introdução da reforma tributária. Agora que a gente vai gravar mesmo. Tô brincando, gente. A doutora Thaís já falou, vamos falar do quê, né? Temos ainda outros pontos para serem discutidos na reforma tributária. Então, a gente está na primeira fase dela. Eu acredito que a gente tem a segunda, terceira fase, quarta fase, enfim, a gente não sabe ainda. Mas ainda falta discutir a questão sobre a renda, porque falamos sobre consumo. Isso. Sobre a renda não temos nada, mas o prazo está correndo. Sim, o prazo está correndo. A reforma tributária ela foi aprovada em dezembro do ano passado e da data da aprovação existe um prazo de 90 dias para apresentação do projeto sobre a renda e sobre a folha de salário. Mas o governo ele está utilizando toda a sua energia para regulamentar a transação tributária sobre o consumo. Então, como não tem nenhuma sanção na emenda constitucional para que, se o projeto não for apresentado no prazo, nós não sabemos ainda se será apresentado em 90 dias ou eles vão postergar esse prazo. Sabe que eu vou até aproveitar, não é nem nossa pauta, mas muitos contribuintes, muitos empresários ficam preocupados com o pagamento do imposto de renda sobre dividendos, sobre a tributação dos dividendos. Uma coisa que muita gente fala, doutor, eu preciso distribuir todos os lucros que eu tenho, porque se vê... Eu tenho em mente que mesmo que nós tenhamos a regulamentação agora sobre a tributação dos dividendos, aquele dividendo, aquele lucro, tributação dos lucros, né? Aquele lucro que já está ali constituído, ele não entraria nesse cálculo de pagamento de imposto. Não deveria entrar. Não deveria, porque aquilo já foi constituído com uma base de cálculo hoje existente. Porque se eu mudo a fórmula de cálculo, eu vou reduzir a base aqui, ou reduzir a alíquota das empresas e vou tributar o lucro. Sim. É um efeito compensatório, né? Então, eu tô vendo muita gente correndo. Vocês acham que o pessoal precisa correr para distribuir o lucro? Não, eu acho que tem que acompanhar, até porque quando ocorrer
a aprovação da tributação sobre a renda, eles têm que respeitar os princípios da anterioridade e o nonagesimal. Então, só para o próximo exercício financeiro. Exato. Então, vai ter um prazo para que as empresas se adequem. Né? Eu acho que é um ponto de atenção. É um dos objetivos do governo é a tributação dos dividendos. A gente já vem ouvindo isso há muito tempo, mas ainda não tem nada desenhado sobre isso. Sim. No momento é acompanhar mesmo, Tem que doutor. acompanhar, né? O impacto foi muito grande com o novo governo que entrou nessa questão tributária. Houve muita taxação, né? A carga tributária subiu demais, algo absurdo. E também não dá para a gente garantir que se o antigo governo continuasse, se também não haveria essa taxação. Acredito que algumas coisas não seriam taxadas, mas a reforma tributária em si é algo que já estava desenhado. Então não tem impacto tão grande com esse governo, a não ser a questão das alíquotas, né? Que aí, de fato, da transição de governo para outro, houve mudança na questão das alíquotas, mas o desenho inicial da reforma é o mesmo do governo antigo, concorda? Sim, há 30 anos se fala em reforma tributária, né? Então, era um anseio de toda a sociedade que ela fosse aprovada. Exato. Né? O que me causou um pouco de receio nessa aprovação foi a forma com que ela ocorreu. Foi muito rápida a aprovação. Né? Detalhes precisariam ter ficado mais bem delimitados, como, por exemplo, a questão das alíquotas, para que lá na frente não se utilizasse dessas lacunas como forma de atingir objetivos direcionados ou pessoais. Exatamente. Né? Se é para simplificar e trazer a unificação, trazer uma segurança jurídica, ela precisa ser transparente. Até porque você não pode deixar uma reforma tributária com muitos critérios subjetivos, na minha opinião. Sim. Quando se fala em tributo, tem que ser algo objetivo. Porque quando dá margem para interpretação, Jesus amado. É o que acontece com o PIS/COFINS, quando a gente fala da não cumulatividade. Exatamente. Abre um campo muito grande para interpretação e aí as demandas não têm fim. Hoje, ICMS, PIS e COFINS, tal, IPI nem tanto, mas esses 3 tributos são o que nós temos a maior distorção hoje, né? Você vê imposto de renda e contribuição social, por exemplo, não tem tanta distorção, né? São tributos mais coesos, vamos dizer assim, que refletem mais uma realidade, né? Agora, PIS, COFINS, ICMS e até as contribuições previdenciárias, né? Tem questões aí que realmente muito dúbias, né? Que causam muita discussão. E é um ponto que o governo precisaria rever isso, né? Não o governo, mas acho que a sociedade inteira. Sim. Porque aí tem os advogados também que também gostam de criar uma discussão judicial sobre algumas coisas. É por isso que esses grupos de trabalho, eles precisariam ser compostos tanto pelos órgãos da Receita Federal, né, pelos auditores, pelos representantes, como pelos empresários também. Sim. É interessante ouvir a outra parte para saber se ela vai atingir a finalidade. Porque se eu aumento a arrecadação, eu posso diminuir o emprego, eu posso diminuir o faturamento, vai diminuir o PIB. Então, assim, o Brasil ele não vai para frente. Não pode olhar teremos um lado. investimentos. Exatamente. Né? Então, precisa ser uma análise completa. É o momento disso. Exatamente. Você não pode olhar só um lado, né? E quando a gente fala em conversar com os empresários, não adianta pegar só as milionárias empresas. Você tem que pegar também aquele empresário pequeno, que muitas vezes não tem voz e que deveria ter voz, porque é esse cara que está ali frente a frente, sofrendo com a carga tributária. Não é aquela empresa enorme que tem lá um comitê tributário, um comitê econômico, porque aquelas eles já estão bem habituadas, né? Então elas têm aqueles planejamentos tributários que reduzem ao máximo a carga tributária. Mas e aquela indústria metalúrgica que é pequena, é familiar? Hoje no Brasil, o grande número de empresas brasileiras são familiares. Você tem que trazer essas pessoas para dentro de um comitê de discussão. Por mais que possa ser algo que irá demorar e realmente demora, a gente tem que trazer essas pessoas para discutir alguns pontos, porque eles estão ali na linha de frente e infelizmente não é. Mas são pontos que a gente vai discutir durante muito tempo ainda. Eu acho que esse assunto não está esgotado. Não. As empresas agora elas têm que se preparar, já começar a contingenciar essa reforma tributária, porque até aquilo que nós estávamos conversando antes de entrar no ar, tudo está mudando. Sim. E a empresa tem que estar preparada, né? Sim. Mas eu acho que é isso. Vocês querem complementar mais alguma coisa? Eu acho... Desculpa, Thaís. É importante falar que essa reforma tributária, ela mexeu
também no ITCMD, no IPVA e no IPTU, né? Então, na verdade, quando a gente fala sobre o consumo, ele deu um jeito de embutir ali os outros tributos estaduais e municipais para aumentar a arrecadação, porque a gente acabou incluindo na base de cálculo outros fatores, como no IPVA. Hoje em dia, o jatinho, ele vai pagar IPVA, né? As embarcações também. Vão pagar. Né? No âmbito da prefeitura, hoje o executivo ele vai poder alterar a base de cálculo do IPTU. Então, assim, é muito perigoso. No âmbito do executivo, né? Exatamente. Sabe o que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que o prefeito pode acordar um dia e falar: IPTU da Dona Maria tá barato, deixa eu aumentar esse IPTU. É isso? Exatamente. Aí o prefeito vai lá e aumenta o IPTU da Dona Maria. Então, isso é preocupante. Não vai ter uma discussão legislativa sobre isso, né? Mas o nosso legislativo, com todo o respeito, já não tá opinando muita coisa, né? Não é verdade? Mas a partir do momento que você dá mais liberdade para que o executivo haja, precisa ter uma fiscalização maior para saber se ele vai cumprir ou não. Eu não sei se nós estamos dando liberdade ou libertinagem. Verdade. Porque estamos perdendo a mão, né? Eu acho que falta debate. E hoje é difícil debater, porque você vai debater, a pessoa já fala que você está falando bobagem, quer brigar. A pessoa quer brigar com você. Quer brigar. Ela pergunta primeiro: você é de direita ou de esquerda? Eu falo: não importa se eu sou de direita ou se eu sou de esquerda. O que isso tem a ver? A gente está discutindo um ponto que vai atacar, vai interferir na vida, tanto de quem é de esquerda como é de direita. O pessoal tem que tirar isso da cabeça, gente. Não existe direita e esquerda, existe o povo brasileiro. Que precisa estar consciente do que está acontecendo para que possa tomar as medidas corretas. Concordo plenamente. Olha, nós estamos há mais de 1 hora. Pessoal, tem um relógio aqui, viu? Por isso que a gente fica olhando para esse relógio, porque senão o pessoal fala: mas tá gravando muito. Aí o Sérgio fica bravo, aí a Karen fica brava. O que você está falando, Karen? 42. A Karen acabou de falar 42 minutos. Gente, aqui é ao vivo, a gente vai fazendo negócio e vai mostrando. Tem essa não. E não precisa fazer esse corte não, viu? Pode deixar entrar no... Tá bom, Sérgio? Tá bom. Combinado. Tá certo. Então, gente, acho que é isso. É isso. Temos muita coisa para discutir ainda sobre a reforma tributária. Eu prometo para vocês, toda vez que tiver uma mudança na área tributária, eu não posso prometer isso, senão a gente vai gravar um podcast por hora. Gente, a gente vai tentar gravar um podcast para vocês a cada 2 meses, com todas as mudanças ocorridas durante esses 2 meses. Melhor, né? Porque a cada hora muda a área tributária. E para você que quer ingressar na área tributária, eu não sei se eu falo para você, seja bem-vindo, ou se eu falo meus pêsames para você. Mas trabalho tem, né? Seja bem-vindo, porque esse momento vai trazer muito trabalho. Vai mesmo. Então, pessoal, é isso. Eu vou deixar a palavra com vocês para vocês se despedirem das pessoas, tá? Do pessoal que está assistindo a gente. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Sempre muito bom conversar com vocês sobre as questões tributárias. E cada vez eu aprendo um pouquinho mais, viu? Porque, olha, vocês estão de parabéns. Vocês sabem muito. Não é à toa que vocês dominam a área tributária. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, doutor. Eu acho que é importante falar sobre a reforma tributária. A gente está levando informação, está trazendo questões para debate, até porque muita coisa ainda depende de regulamentação. Nós não temos todas as respostas. E esse podcast, ou reuniões, palestras, ele tem esse intuito de fomentar a informação, porque as pessoas precisam saber o que está ocorrendo. Você falou um ponto legal, te cortei, né? Eu sou mal educado mesmo. Você falou um ponto legal, a questão das palestras. Sim. Associações, sindicatos que realmente precisem levar esse conteúdo para os seus associados, para as indústrias, para as empresas, fiquem à vontade. Nós fazemos palestras em diversas associações, então, caso você precise também, só entrar em contato conosco, que a gente vai ter todo o prazer em poder falar um pouquinho sobre as questões tributárias para vocês. Agora você pode continuar, que eu te cortei. Não, era exatamente isso, que nós estamos à disposição para levar informação para os sindicatos, associações, para a sua empresa. Exato. Né? Porque o nosso intuito é esse mesmo, é ajudá-lo a passar por essa fase de transição. Exato. E aí você procura o seu advogado, porque a gente vai passar as informações, e o seu advogado vai te ajudar no que você necessitar. A maioria das empresas já tem um corpo jurídico, então é importante que tenha. Se a sua empresa não tem um corpo jurídico, procure um, porque é fundamental para as empresas, tá? E a gente está aqui para isso, para fomentar a informação, ajudar, porque quando nós temos a classe empresária forte e unida, nós temos um Brasil mais forte, justo e com mais condições sociais. Doutora Thaís,
Um grande prazer estar aqui com a doutora novamente. Prazer foi meu. Muito obrigada a vocês dois. Foi muito enriquecedor o assunto aqui hoje. Não parou por aqui realmente. Ainda tem muito assunto pela frente. Espero voltar em breve para a gente continuar esse bate-papo. Eu gostaria de agradecer. Não, nós que agradecemos. Com certeza e será espera convidada. voltar. Espera voltar, não. Eu espero que você volte. Eu também espero, conto com você. Voltarei. Em breve você tem que estar aqui fazendo as perguntas. Tudo bem. Fazendo Combinado. as perguntas. Concordo. O público quer que você faça as perguntas agora. Vamos mudar de lugar. Combinado. Porque eu tô ficando velho, doutora. Tô ficando velho e cansado. Tá nada, Eu não, tô doutor. ficando mais nova. É isso. Você está jovial. Gente, é isso. Obrigada. Quero agradecer a todos por assistirem conosco. Quero agradecer ao Sérgio da Somcast, que tem disponibilizado esse estúdio maravilhoso para que a gente possa fazer os nossos podcasts. No podcast Leis e Negócios nasceu aqui no Somcast. Então, eu acho que vale a pena também. Você que quer gravar um podcast, conversa com o Sérgio depois. Vale muito a pena. Ô, Sérgio, quer falar seu telefone aí, pessoal? 98111 7090. Ah, depois a gente vai deixar, faz um promptzinho, vai, Sérgio. O Sérgio vai fazer um promptzinho para vocês. Sim. Gente, Obrigado. muito obrigado, agradeço e até a próxima. Fiquem com Deus.